Para além do ambiente caótico, tem toda a questão do crédito e do financiamento também, que eu queria que vocês comentassem. A dificuldade de acesso, né? E o que esperar daqui para frente e também a receita para... Bom, essas são muitas, né? Poucas avançam. Bom, financiamento e crédito é um assunto complicadíssimo aqui no Brasil, mas tem algumas alternativas que já estão surgindo para tentar facilitar isso. Vou começar primeiro com crédito. Conseguir crédito já é uma dificuldade para o microempresário. Então, ter acesso é uma grande dificuldade. E o nosso sistema bancário / financeiro é muito arcaico. Ele é super antigo. Ele tenta replicar moldes americanos, europeus. Pouquíssimos bancos. Exatamente. Ele é concentrado. E o que a gente tem visto é que existe uma tentativa de melhoria incremental desse sistema. Em paralelo, pelas pessoas que já fazem esse trabalho no Brasil hoje. Em paralelo, está surgindo uma nova linha de empreendedorismo na seara financeira, que inclui a de crédito, que começa a propor uma solução que não existe. Hoje, ela parece simples. Eu vou dizer, a gente fala muito de fintech, mas em termos práticos, o que essas empresas têm feito? Elas têm olhado o empresário, o microempresário, de forma individual para conceder crédito, integrando base de dados e informação. Então, agora a gente para de oferecer crédito no atacado e começa a oferecer crédito para o indivíduo. Então, talvez esse indivíduo, ao invés de ter uma taxa de juros de 5% ao mês, talvez ele especificamente, muito embora ele esteja no mesmo bairro, tenha a mesma profissão, talvez ele seja muito cuidadoso com o dinheiro dele e ele possa pegar uma taxa de 1%. E tem gente que está fazendo isso. E aí que eu falo sobre desenvolver o cenário empresário de forma completa. Pequenas empresas baseadas em tecnologia, mas para o mercado de crédito, estão começando a oferecer soluções individualizadas. E isso começa a criar uma possibilidade para esse microempresário se desenvolver. O investimento, e agora isso é para o micro, então eu acho que a solução não virá do que a gente tem hoje das grandes corporações. Eu acho que as soluções para crédito, para o microempresário, estou falando do cara que quer montar uma banca, não estou falando da grande empresa de tecnologia, estou falando do cara que quer montar uma banca. Eu acho que essa solução virá dos novos bancos, das novas financeiras, que apesar de precisarem ter nomes tradicionais por questões de regulamentação, estão fazendo coisas que não são nada tradicionais, que é olhar o indivíduo. E agora, pensando em investimento de maior porte, a gente está começando a ver o mundo olhar para o Brasil. O mundo está percebendo, e aí eu volto a falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que BRICS, a sigla não surgiu à toa. A gente é muito parecido com China, Índia e África do Sul e Rússia. Muito embora a gente goste de pensar que a gente é muito parecido com os Estados Unidos e com a Europa, porque a gente vê muito seriado, muito filme, muito Hollywood, a gente é muito mais parecido com a China, por exemplo. A gente é muito mais parecido com a Índia. E lá o pessoal está começando a implementar tecnologias e olhar para a gente e falar assim, olha, esse pessoal que está com problema de mobilidade, a gente está resolvendo aqui com tecnologia. E de uma outra forma. Esquece tecnologia. A gente está resolvendo de uma outra forma. Se a gente está tendo retorno no investimento aqui no nosso país, lá nesse tal de Brasil tem 210 milhões de habitantes. Talvez eu consiga também ter retorno no meu investimento lá. E eles estão trazendo conhecimento, tecnologia e dinheiro para o Brasil. E aí é a hora que eu falo para o brasileiro, aproveita a onda e invista no Brasil. Pega o pessoal que está começando a resolver problema muito sério e muito basilar, de uma forma um pouco diferente, e investe. Porque se a gente tem problema de moradia, está começando a surgir empresas de moradia que estão tentando resolver esse problema. Financeiro, mobilidade, estão começando a surgir e essas oportunidades de investimento estão começando a atrair investidor internacional para o Brasil, em grande escala. E eles estão investindo no cara que está lá no início. Esse não é o cara da banquinha lá na feira, mas ele é o cara que começou ali na faculdade, que vai gerar solução para os outros. Então, eu tô começando a ver, a gente está dentro do mundo empresarial ali, a gente está começando a ver soluções para a massa, que, a despeito de todas as dificuldades de se empreender no Brasil, está começando a pegar. Há 10 anos atrás, ninguém se falava no termo startup, fintech não existia. Hoje em dia,
Esse negócio já é comum e está começando a resolver problema para a massa e não mais para a elite. E é aí que começa a melhoria do crédito, o incremento do investimento e aí soluções para não mais milhares de pessoas, mas para dezenas de milhões. Eu acho que a gente está caminhando para esse caminho e se a gente puder ter políticas públicas que fomentem e que tirem um pouco das pedras do caminho, ao invés de ter abismo, ter ponte, a gente vai começar a ter uma revolução no setor de crédito e investimento propulsionado pelo empreendedorismo. Professor, financiamento e crédito. Vamos lá, eu posso voltar rapidinho para a educação, que é uma área que me interessa bastante. Eu acho que a primeira questão a gente tem 3 fatores limitantes muito claros da pesquisa que é recorrente aí ao longo do tempo. O primeiro é políticas governamentais, o segundo é apoio financeiro, o terceiro é educação e capacitação. Então, assim, sempre concordei, né, com o que o Juliano falou, achar que empreender é algo que se faz na raça, da época dos nossos pais, dos meus pais, dos nossos avós. A gente já vê claramente os empreendedores, principalmente jovens, optando por empreender com um nível de educação maior. Quando a gente fala de um nível de educação maior, é ensino médio, né? A gente, os empreendedores estabelecidos, muitos ainda são na raça, sem educação nenhuma. Hoje a gente já começa a ver um movimento muito claro de melhora nessa condição, nessa questão da capacitação do empreendedor, mas ainda é muito baixa. Quando a gente fala em capacitação e educação, não é só do empreendedor, a gente precisa lembrar disso, mas também do seu funcionário, da pessoa que está lá na ponta e vai precisar, por exemplo, aplicar uma nova tecnologia e não consegue fazer isso. E precisa ser trocada, substituída, para que eventualmente alguém consiga sim adotar aquela tecnologia. Uma outra coisa que eu acho importante, a gente tem vários programas assim lá na FGV, é questão de você tem necessidades específicas de nicho. Então, a gente tem, por exemplo, os programas de enorme sucesso de empreendedorismo feminino, né? Então, ex-alunas como Ana Fontes, Bitumami agora com a Dani Junco, e várias outras que estão criando redes com centenas de milhares de mulheres que ajudam a se capacitar, a se apoiar e aí, a partir daí também, até ajudar a co-investir em novas oportunidades para que você tenha um movimento aí que seja sólido e consistente. Uma coisa interessante de lembrar é que a gente também tem, né, o surgimento das fintechs, principalmente com metodologias, né, com uma eficiência muito maior, com taxas de juros bastante menores que o que a gente vê aí dos bancos, né, tradicionais, e a gente vê claramente que isso tem movimentado muitos empreendedores que agora conseguem ir lá e deixar o seu veículo ou deixar o seu imóvel aí como garantia e conseguir taxas bastante razoáveis que é possível de se pagar ao final do ano, né? Então, a gente já vê isso. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é a ideia do equity crowdfunding, né? Então, você agora, a partir do crowdfunding, conseguir participar de empresas, startup, de novas empresas. É importante lembrar que a regulamentação desse equity crowdfunding foi feito junto com empreendedores. Então, a importância desses empreendedores também interagir com o poder público de maneira absolutamente aberta, né, e com interesses comuns, para que se desenvolva essa nova mentalidade. É muito importante, muitas vezes essa pessoa que está ali no órgão de regulamentação e etc., ele tem uma forma de pensar que não é a forma de pensar desses jovens, aí, principalmente de negócios com base em tecnologia. E aí você trazendo a questão da Índia, é muito interessante o fenômeno do inovação frugal, né? Ao invés de a gente ter cada vez mais sistemas mais complexos, com maior tecnologia, que vai ter ali 20 mil features diferentes, que você pode fazer tudo, inovações simples, eficazes e eficientes, que vai resolver um problema específico. Eventualmente que seja aquele crédito inicial, aqueles 10 mil reais, quando a gente fala, né? A gente um dos dados bem claros esse 1,1% da população adulta que investe em negócios de terceiros, eles normalmente investem $2.500.
ou seja, aí os seus 10 mil reais que seja, né? 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Esse é o valor do investimento inicial maior aí no contexto brasileiro, ou seja, não é muita coisa, é possível que a gente estimule aí uma grande quantidade de empreendedores a tentar, a aprender, a fazer esse primeiro passo com menos recursos do que o que a gente imagina.